Eduardo sempre acreditou que o controle era a única forma de vencer na vida. Aos 42 anos, era um homem que havia construído uma fortuna sólida no setor imobiliário. Não herdara nada. Cada prédio, cada contrato milionário, cada cifra em sua conta era resultado de decisões frias, calculadas e muitas vezes impopulares. No mundo dos negócios, Eduardo nunca deixou espaço para emoções. E, segundo ele, isso também valia para a vida pessoal. Sua mansão ficava em um bairro afastado da cidade, cercada por muros altos, câmeras discretas e jardins perfeitamente alinhados. Tudo ali seguia uma lógica: segurança, organização e silêncio. Para Eduardo, aquele lugar representava paz e previsibilidade. Ou, pelo menos, era o que ele pensava. Naquela manhã, Eduardo caminhava pelo corredor principal enquanto ajustava os botões do paletó. Tinha uma reunião importante em menos de 1 hora. Como sempre, tudo estava cronometrado. O café servido no ponto exato, os documentos organizados, o motorista aguardando. No centro daquela rotina impecável estava Helena, sua noiva. Helena era tudo o que ele acreditava precisar. Elegante, calma, discreta. Nunca levantava voz, nunca questionava demais, nunca demonstrava emoções intensas. Para Eduardo, isso era sinal de maturidade, de equilíbrio. Ela cuidava da casa, das rotinas e, principalmente, do filho pequeno que tivera de um relacionamento anterior. Um detalhe que, no início, quase fizera Eduardo desistir do relacionamento. Ele jamais planejou ser padrasto. Mas Helena garantirá que o menino não seria um problema. Disse que sabia lidar com tudo sozinha. Disse que Eduardo não precisaria se envolver além do necessário. E Eduardo acreditou. O menino, chamado Lucas, tinha 5 anos. Era quieto demais para sua idade. Passava horas desenhando sozinho ou observando as pessoas em silêncio. Não fazia birras, não pedia atenção, não corria pela casa. Eduardo interpretou isso como bom comportamento. Criança educada, dizia, com certo orgulho. Não atrapalha. Helena apenas concordava, com um leve sorriso nos lábios. Quem não concordava, mas jamais dizia em voz alta, era Rosa, a empregada. Rosa trabalhava na casa havia mais de 8 anos. Conhecia cada canto da mansão, cada hábito de Eduardo, cada rotina silenciosa. Era uma mulher simples, de fala direta e olhar atento. Observava mais do que falava. Desde que Helena e o menino se mudaram, algo na casa havia mudado. Não era algo concreto. Era uma sensação. Rosa percebia nos pequenos detalhes: portas trancadas com frequência, horários que mudavam sem explicação, pedidos estranhos feitos por Helena. Especialmente quando envolviam Lucas. Naquela manhã, enquanto arrumava a sala, Rosa ouviu o som de passos apressados no andar de cima. Reconheceu imediatamente. Eram de Helena. Minutos depois, ela desceu segurando Lucas pela mão. Vamos sair, disse Helena, com voz firme. O Eduardo não precisa saber. Rosa se virou imediatamente. Mas ele costuma almoçar em casa hoje, respondeu, cautelosa. Vai perguntar pelo menino. Helena lançou um olhar frio. Eu resolvo isso. Lucas não disse nada. Apenas segurou o desenho que tinha feito, um papel dobrado com cuidado. Seus olhos passaram rapidamente por Rosa, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse coragem. Antes que Rosa pudesse perguntar mais alguma coisa, eles saíram. O silêncio que ficou na casa não era comum. Horas depois, Eduardo retornou mais cedo do que o previsto. Algo havia sido cancelado na reunião, e ele decidiu almoçar em casa. Onde está o Lucas? Perguntou, casualmente, ao notar a ausência do menino. Helena não hesitou. Dormindo na casa de uma amiga, respondeu, servindo vinho com naturalidade. Ele estava cansado. Eduardo assentiu. Não questionou. Nunca questionava Helena quando se tratava do menino. Aquilo fazia parte do acordo não verbal entre eles. Mas Rosa, da cozinha, sentiu um aperto no peito. Algo naquela resposta não fazia sentido. Naquela noite, enquanto recolhia os brinquedos que Lucas deixará espalhados no quarto, Rosa encontrou algo que não deveria estar ali. O mesmo desenho que ele carregava pela manhã, agora rasgado, escondido sob a cama. Ela pegou o papel com cuidado e tentou juntar os pedaços. Era um desenho simples, mas perturbador. Uma casa grande. Um homem alto. Uma mulher sorrindo. E uma criança desenhada, atrás de uma porta fechada, com riscos escuros ao redor. Rosa sentiu um arrepio subir pela espinha. Pela primeira vez em anos,
ela pensou algo que nunca ousara pensar antes. Talvez Eduardo não controlasse tudo. E talvez, dentro daquela casa perfeita, alguém estivesse escondendo algo muito errado. Naquela noite, Eduardo demorou mais do que o normal para dormir. Não era insônia. Ele não sofria disso havia anos. Era uma sensação incômoda, quase imperceptível, como um fio solto em um terno caro. Algo que não se via, mas incomodava. Ele estava deitado ao lado de Helena, observando o teto escuro do quarto. Ela respirava de forma lenta e profunda, ou pelo menos fingia. Eduardo conhecia bem pessoas que fingiam tranquilidade. Passará a vida cercado por elas. O Lucas volta quando? Perguntou, quebrando o silêncio. Helena abriu os olhos lentamente, como se fosse acordada naquele instante. Amanhã à tarde, respondeu, com voz macia. A amiga dele mora longe. Eduardo assentiu. Algo naquela resposta era correta demais. Ensaiada. Mas ele afastou o pensamento. Não era do seu feitio desconfiar sem provas. Virou-se de lado e fechou os olhos. No escuro, Helena permaneceu imóvel por alguns segundos a mais do que o normal. Na manhã seguinte, Rosa acordou antes do sol nascer. Sentia aquele aperto no peito desde que encontrara o desenho rasgado. Tentará esquecer, repetir para si mesma que estava imaginando coisas. Crianças desenham bobagens. Portas, sombras, riscos. Mesmo assim, algo quisera falar mais alto. Ela entrou discretamente no quarto vazio de Lucas para arrumar a cama. Tudo estava impecável demais. O tipo de organização que não combina com criança nenhuma. Ao esticar o lençol, percebeu algo duro sob o colchão. Puxou com cuidado. Era o caderno de desenhos do menino. Rosa sentou-se na beira da cama e começou a folhear as páginas. Em quase todos os desenhos, havia o mesmo padrão: casas grandes, portas fechadas, janelas sem rosto. E, em vários deles, um pequeno boneco desenhado longe dos outros. Sempre sozinho. Sempre separado. Rosa sentiu o coração acelerar. Aquilo não era normal. Ela fechou o caderno quando ouviu passos no corredor. Helena estava parada na porta. "O que você está fazendo?" perguntou, sem levantar a voz. Rosa se levantou devagar, segurando o caderno. "Arrumando o quarto. Encontrei isso." Helena se aproximou e tomou o caderno das mãos de Rosa com firmeza. "Isso não lhe diz respeito." O tom era calmo, mas havia algo duro por baixo. "Ele é só uma criança", arriscou Rosa. Às vezes criança desenha o que sente." Helena inclinou a cabeça levemente e sorriu. "O Lucas sente exatamente o que eu mando ele sentir." A frase foi dita como quem comenta o clima. Rosa engoliu em seco. Naquela tarde, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era da escola. "Senhor Eduardo, estamos ligando porque o Lucas não apareceu desde ontem", disse a secretária, com voz educada. "Tentamos contato com a mãe, mas não conseguimos." Eduardo ficou em silêncio por um segundo. "Ele está passando uns dias fora", respondeu. "Com uma amiga da família." "Entendo", disse a secretária, hesitante. "É só que isso nunca havia acontecido antes sem aviso." Eduardo desligou a ligação com um incômodo que agora era impossível ignorar. À noite, quando Helena chegou, ele foi direto. "A escola ligou", disse, enquanto servia o uísque. "Disseram que o Lucas não apareceu." Helena não pareceu surpresa. "Eu esqueci de avisar", respondeu. "Minha cabeça anda cheia com o casamento." Eduardo observou cada gesto dela. A forma como segurava a taça. Como evitava seus olhos. Como respirava fundo antes de falar. Pequenos detalhes. Os mesmos detalhes que ele aprendera a ler em negociações milionárias. "Com quem exatamente ele está?" perguntou. Helena sorriu, impaciente. "Eduardo, você confiou em mim até agora. Por que começar a desconfiar de repente?" A pergunta soou como um aviso. Ele levantou as mãos. "Não estou desconfiando. Só perguntando." Helena se aproximou, passou a mão no rosto dele, beijo rápido, ensaiado. "Amanhã eu te levo até lá, se quiser", disse. "Essa insegurança toda não combina com você." Eduardo concordou. Mas ficou claro para ambos, algo havia mudado. Mais tarde, Rosa ouviu movimentação no quarto de Helena. Portas sendo trancadas. Gavetas mexidas. Sussurros ao telefone. Quando o silêncio voltou, Rosa se aproximou do quarto de Lucas mais uma vez. Na porta, percebeu marcas recentes,
como se tivesse sido fechada com força muitas vezes. E ali, no chão, quase invisível, havia algo pequeno. Ela se ajoelhou. Era um carrinho quebrado. O brinquedo favorito de Lucas. Rosa segurou o objeto com as mãos trêmulas. Naquele instante, tomou uma decisão silenciosa. Se Eduardo não estava vendo, alguém precisava ver. E dessa vez, Rosa não iria se calar. Rosa não dormiu naquela noite. O carrinho quebrado permanecia sobre a mesa da cozinha como uma acusação muda. Ela o limpou, alinhou as rodas tortas, tentou encaixar o que havia se partido, como se consertar o brinquedo pudesse desfazer o que sentia no peito. Mas nada consertou. Antes do amanhecer, Rosa tomou uma decisão que nunca havia tomado em todos aqueles anos. Saiu do roteiro. Quando Eduardo desceu para o café da manhã, encontrou tudo pronto como sempre. Mas algo no olhar de Rosa estava diferente. Não havia submissão. Havia atenção, quase alerta. "O Lucas ligou?" perguntou Eduardo, mexendo o café. Rosa respirou fundo. "Não, senhor." Uma pausa curta demais para ser casual. A Helena disse que ele estava com uma amiga. Continuou Eduardo, sem levantar os olhos. "Você sabe quem é?" Rosa hesitou. Durante anos, aprenderá que falar demais naquela casa era perigoso. Mas agora, o silêncio parecia pior. "Eu nunca ouvi falar dessa amiga", respondeu. "E o menino nunca ficou fora sem avisar antes." Eduardo levantou o olhar lentamente. "Entendo." Só isso. Nenhuma reação visível. Mas, por dentro, algo começou a se mover. Naquela manhã, Eduardo decidiu não ir até o escritório. Avisou o motorista que sairia mais tarde e permaneceu no escritório da casa, observando as câmeras internas pelo tablet. Era algo que raramente fazia. Preferia relatórios, não vigilância doméstica. Helena estava no quarto, falando ao telefone em tom baixo. Andava de um lado para o outro. Parava. Respirava fundo. Voltava a andar. Eduardo aumentou o zoom da câmera do corredor. Ela saiu do quarto segurando uma bolsa grande demais para uma simples visita. Passou pela sala sem cumprimentar ninguém, evitando a cozinha. Rosa percebeu na mesma hora. "Vai sair?" perguntou, forçando naturalidade. "Resolver coisas", respondeu Helena. "Não me espere para o almoço." Eduardo observava tudo em silêncio. Helena saiu apressada. O portão se fechou. Foi então que Eduardo falou. "Rosa, vem até o escritório." Ela entrou com cuidado, sentando-se apenas quando ele assentiu. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ele. 8 anos, senhor." "Alguma vez você achou que eu não soubesse o que estava acontecendo dentro da minha própria casa?" Rosa sentiu um frio no estômago. "Não, senhor." Eduardo cruzou as mãos. "Seja honesta comigo. Desde quando algo mudou aqui?" Rosa pensou em negar, em se proteger. Mas o rosto de Lucas veio à mente. "Desde que o menino chegou", disse, finalmente. Eduardo não demonstrou surpresa. "Explique." Rosa contou. "Não tudo, mas o suficiente." Falou dos desenhos, das portas trancadas, dos horários estranhos, das respostas rápidas demais de Helena. Falou do carrinho quebrado. Eduardo ouviu em silêncio absoluto. Quando ela terminou, ele se levantou lentamente. "Obrigado por falar", disse apenas. Rosa saiu do escritório com as pernas fracas. Não sabia se havia feito a coisa certa. Só sabia que não conseguiria mais fingir que não via. Horas depois, Eduardo fez algo simples e arriscado. Ligou para um antigo contato, um investigador particular que costumava usar em disputas empresariais delicadas. "Preciso de algo rápido e discreto", disse. "Sobre uma pessoa próxima." Não mencionou nomes. Apenas enviou os dados. À noite, quando Helena voltou, encontrou Eduardo tranquilo demais. "Dormiu bem?" perguntou ela. "Como sempre", respondeu ele, com um sorriso breve. Jantaram juntos. Conversa leve. Casamento. Viagem planejada. Helena parecia aliviada. Acreditava ter retomado o controle. Mas Eduardo estava observando outra coisa. O celular dela. Ela o mantinha sempre virado para baixo. Sempre ao alcance da mão. Sempre no silencioso. No meio do jantar, o telefone vibrou. Uma única vez. Helena reagiu rápido demais. Virou o aparelho, bloqueou a tela, sorriu. "Spam", disse. Eduardo assentiu. "Posso ver uma coisa?" perguntou,
estendendo a mão. O sorriso dela vacilou por meio segundo. Agora, sim. Helena entregou o celular. Eduardo segurou com firmeza. A tela ainda estava bloqueada, mas uma notificação permanecia visível, cortada pela metade. Não dava para ler tudo, mas dava para ver o suficiente. Uma palavra saltava aos olhos. Ele. Eduardo devolveu o celular. Nada importante, disse ela, rápido demais. Eduardo levantou-se. Vou dar uma volta, falou. Preciso pensar. No carro, longe da casa, Eduardo finalmente deixou o controle escapar por um instante. Porque, pela primeira vez, a pergunta deixou de ser o que Helena está escondendo. E passou a ser: onde está o menino agora? Eduardo passou a noite dirigindo sem rumo fixo. Não era comum para ele perder o controle daquela forma. Sempre resolvera problemas com planilhas, contratos e decisões frias. Mas agora lidava com algo que não aceitava cifras nem lógica. Silêncio demais sobre uma criança. Quando voltou para casa, já amanhecia. Rosa estava na cozinha, preparando café, como se aquela fosse apenas mais uma manhã comum. Mas ao vê-lo entrar, percebeu seus olhos fundos e o corpo tenso. O senhor saiu tarde, comentou, com cautela. Respondeu ele. Alguns pensamentos não me deixam dormir. Ele serviu o café e sentou-se à mesa. Rosa, se você tivesse certeza de que algo está errado, até onde iria para proteger uma criança? Rosa não hesitou. Até onde fosse preciso. Eduardo assentiu lentamente. Mais tarde, o telefone vibrou em seu bolso. Era o investigador. Consegui algumas informações preliminares, disse a voz do outro lado. Nada conclusivo ainda, mas, estranho. Eduardo fechou os olhos por um instante. Estranho como? Helena não tem registros recentes de visitas a tal amiga. Nenhuma troca de mensagens, nenhuma ligação frequente, nenhum endereço fixo associado. E o menino? Houve uma breve pausa. Lucas não apareceu em nenhuma clínica, escola ou hospital nos últimos dias. Como se tivesse desaparecido do radar. Eduardo sentiu o estômago se revirar. Continue, disse, firme. Estou rastreando movimentações financeiras. Há um padrão recente, pequenos pagamentos em dinheiro vivo, feitos por Helena, sempre em locais afastados. Me mantenha informado, encerrou Eduardo. Ele ficou olhando pela janela do escritório, observando o jardim perfeitamente cuidado. Tudo ali parecia normal. Bonito. Seguro. Mas agora, aquilo lhe dava náusea. Helena desceu algumas horas depois. Vestia roupas claras, maquiagem leve. Parecia tranquila demais. Você chegou cedo, comentou. Não fui, respondeu Eduardo. Eu só não dormi. Ela se aproximou e tocou seu braço. Você anda tenso. É por causa do casamento. Eduardo encarou aquela mulher que pensava conhecer. É por causa da confiança, respondeu. Ela é frágil quando usada demais. Helena riu, achando que era uma metáfora qualquer. Você confia demais em controle. As pessoas não são contratos, Eduardo. Ele quase sorriu. Naquele mesmo dia, Rosa resolveu agir por conta própria. Enquanto limpava o corredor do andar de cima, percebeu que uma porta que sempre ficava trancada estava entreaberta. Era um pequeno cômodo usado como depósito. Ou pelo menos era isso que Helena dizia. Rosa empurrou a porta com cuidado. O quarto estava limpo demais para um depósito. Havia uma cama pequena, bem arrumada. Uma bandeja com restos de comida recente. Um copo de água pela metade. E, no canto, desenhos. Os mesmos padrões. Portas fechadas. Um boneco pequeno. Mas agora havia algo novo. Uma mão desenhada, batendo na porta. Rosa levou a mão à boca para não gritar. Ao lado da cama, um pequeno gravador de brinquedo chamou sua atenção. Ela apertou o botão sem perceber. O som veio baixo, tremido, abafado. Uma voz infantil. Tia Rosa. O mundo parou. Ela desligou o gravador imediatamente, com as mãos trêmulas. O coração batia forte demais. Passos ecoaram no corredor. Helena. Rosa saiu do quarto rapidamente, fechando a porta como se nunca tivesse entrado ali. O que você está fazendo aqui em cima? Perguntou Helena, fria. Arrumando, respondeu Rosa, com dificuldade para controlar a voz. Helena a encarou por longos segundos. Este quarto não é da sua conta. Eu sei.
Helena se aproximou, quase sussurrando. E é melhor que continue assim. Rosa desceu as escadas sentindo as pernas fracas, mas agora não havia mais dúvida. Lucas estava naquela casa o tempo todo. E alguém estava fazendo questão de escondê-lo. À noite, Eduardo recebeu uma segunda ligação do investigador. Eduardo, precisei te ligar agora. Fale. Descobri algo que muda tudo. Uma compra feita ontem. Tranquilizantes leves, comprados em uma farmácia pequena. Pago em dinheiro. Nome de Helena consta no cadastro. Eduardo fechou o punho. Para quê? Não sei. Mas envolvem uso prolongado. Eduardo desligou sem responder. Sentou-se no sofá da sala, a cabeça baixa. Tudo o que ele construíra, poder, dinheiro, crença no controle, não significava nada se, dentro da própria casa, uma criança estava sendo silenciada. Naquele instante, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não confrontaria Helena ainda. Não até ter certeza absoluta. Porque, agora, não se tratava apenas de descobrir a verdade. Se tratava de salvar o menino antes que fosse tarde. Rosa passou o dia inteiro com o som daquela gravação ecoando na cabeça. Tia Rosa. A voz era fraca, distante, mas inconfundível. Não era imaginação. Não era exagero. Lucas estava ali, dentro da casa, escondido como um segredo vergonhoso. E agora, Helena sabia que Rosa estava perto demais. Naquela manhã, Eduardo saiu cedo, como se nada estivesse acontecendo. Terno impecável, expressão neutra, motorista no horário. Tudo parecia sob controle, pelo menos por fora. Por dentro, ele montava um cerco silencioso. Antes de sair, deixou uma mensagem curta no celular de Rosa. Confie em mim. Não faça nada sozinha. Rosa leu e apagou. Era um pedido sensato. Mas nem sempre o sensato salva vidas. Helena passou o dia inquieta. Andava pela casa, abria portas, fechava-as de novo. Conferia janelas. Conferia o celular. Conferia o relógio. Pela primeira vez desde que se mudará para aquela mansão, parecia acuada. No meio da tarde, chamou Rosa até a sala. Preciso que você saia mais cedo hoje, disse, com falsa cordialidade. Vou reorganizar a casa. Prefiro privacidade. Rosa sentiu o aviso escondido naquelas palavras. Claro, respondeu, baixa. Mas não saiu. Esperou até Helena entrar no banheiro e caminhou rápido até a escada de serviço. Subiu sem fazer barulho. O coração parecia bater nos ouvidos. A porta do quarto escondido estava trancada agora. Rosa se ajoelhou e encostou o ouvido. Lucas. Sussurrou. Nenhuma resposta. Ela tentou a maçaneta. Trancada. Lucas, é a tia Rosa. Se você estiver aí, bata uma vez, só uma. Segundos longos passaram. Então, um som. Fraco. Quase imperceptível. Toque. Rosa sentiu as lágrimas subirem. Fica quietinho, sussurrou. Eu vou buscar ajuda. Quando se levantou, encontrou Helena no corredor. O que você está fazendo? Perguntou ela, com os olhos frios. Rosa demorou um segundo a responder. Um segundo a mais do que deveria. Limpando o andar de cima. Helena se aproximou devagar, como quem mede terreno. Você nunca sobe sem me avisar. Eu trabalho aqui há anos. Trabalhou, corrigiu Helena. Não confunda as coisas. O clima ficou pesado. Você anda curiosa demais, Rosa, continuou Helena. Curiosidade é perigosa. Rosa sustentou o olhar. Perigoso é machucar criança. O tapa veio rápido. Não foi forte. Mas foi humilhante. Nunca mais diga isso, sussurrou Helena. Ou você sai por aquela porta, ou algo pior acontece. Rosa desceu as escadas em silêncio, com o rosto ardendo. Mas agora, não havia mais volta. Horas depois, Eduardo estava sentado em um carro estacionado a 2 quadras da casa. Observava o monitor de um tablet. Imagens internas, externas. Tudo. O investigador estava ao seu lado. Instalei os sensores ontem à noite, disse ele. Movimento, som, tudo. Eduardo assentiu, tenso. Se ela sair com ele, ou tentar, completou o homem, você vai saber. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Não quero confronto. Quero o menino seguro. E depois? Eduardo abriu os olhos. Depois, justiça. Naquela noite, Helena cometeu seu maior erro.
Talvez pelo cansaço. Talvez pelo excesso de confiança. Talvez porque sentiu o controle escapar. Ela desceu até a cozinha acreditando estar sozinha. Abriu uma gaveta, retirou os frascos pequenos, contou os comprimidos. Um a menos do que esperava. Seu rosto endureceu. Rosa! Chamou. Nenhuma resposta. Helena subiu correndo. Abriu o quarto escondido. Lucas estava sentado na cama, segurando algo na mão. Um pequeno gravador. Onde você conseguiu isso? Gritou, aproximando-se. Lucas se encolheu. A tia Rosa. Foi o suficiente. Nos monitores, Eduardo viu tudo. O avanço brusco. O grito abafado. A mão levantada. Agora, disse ele, seco. A segurança privada da propriedade, acionada discretamente, entrou em ação. Luzes acenderam. Alarmes silenciosos dispararam. Helena percebeu tarde demais. A porta foi aberta com força. Afasta da criança, ordenou uma voz. Helena se virou, pálida. Eduardo entrou por último. O mundo pareceu parar quando ele viu Lucas. Magro. Assustado. Vivo. Acabou, Helena, disse ele, com uma calma que assustava mais do que gritar. Tudo acabou. Ela tentou falar. Tentou sorrir. Tentou mentir. Mas, pela primeira vez, não tinha controle algum. Eduardo se ajoelhou diante do menino. Agora você está seguro, disse, com a voz falhando pela primeira vez na vida. Lucas o olhou, desconfiado. Eu ouvi você, murmurou. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de tudo cair sobre ele. Não era só sobre descobrir a verdade. Era sobre perceber que seu controle havia falhado, mas ainda havia tempo de consertar. O quarto ficou em silêncio depois que a segurança levou Helena para fora. Nenhum grito. Nenhuma cena dramática. Apenas o som distante de passos ecoando pelo corredor que, até poucas horas antes, terrorizava um menino pequeno. Eduardo permaneceu ajoelhado, à frente de Lucas. O menino segurava o gravador contra o peito, como se fosse um escudo. Você está seguro agora, repetiu Eduardo, mais devagar. Ninguém vai te machucar. Lucas não respondeu de imediato. Observava tudo com olhos atentos, como quem ainda espera que algo ruim aconteça. Rosa apareceu na porta. O rosto inchado denunciava o tapa, mas os olhos estavam firmes. Posso ficar? Perguntou. Eduardo assentiu imediatamente. Deve. Rosa se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado do menino. Está tudo bem agora, meu amor, disse, com a voz embargada. A tia está aqui. Lucas se inclinou levemente em direção a ela pela primeira vez. Eduardo sentiu algo se romper por dentro. Horas depois, a polícia levou Helena. As acusações foram claras: privação de liberdade, maus tratos, uso indevido de medicamentos, abuso psicológico. Não havia mais mentira que pudesse escondê-la. Eduardo observou da janela enquanto ela era colocada na viatura. Nenhuma raiva. Apenas um peso imenso no peito. Ele não se perguntava mais como aquilo acontecerá. A pergunta agora era outra. Como ele permitirá aquilo acontecer sob o próprio teto? Nos dias seguintes, a casa mudou. Câmeras desligadas. Portas destrancadas. Janelas abertas. Lucas passou por exames médicos. Estava fisicamente fraco, mas fora do perigo imediato. O maior dano não aparecia em laudos, estava no silêncio, nos sustos, nos olhares. Eduardo acompanhou tudo. Cancelou reuniões. Adiou contratos. Perdeu dinheiro. E, pela primeira vez na vida, não se importou. Passava horas sentado no chão da sala, desenhando com o menino. Não falava muito. Apenas estava. Rosa permaneceu na casa. Quando Eduardo lhe ofereceu uma promoção, ela recusou. Não fiz por dinheiro, disse. Fiz porque ninguém via o que eu via. Eduardo entendeu. Algumas semanas depois, Lucas começou a sorrir. Pequeno. Desconfiado. Mas real. Em um dos desenhos novos, não havia mais portas fechadas. As figuras estavam juntas. E havia algo novo, uma janela grande, aberta. Eduardo segurou o desenho por longos segundos. Posso guardar? Perguntou. Lucas assentiu. Pode. Naquela noite, Eduardo caminhou sozinho pela casa. Passou pelo escritório, pelos corredores longos, pelos jardins impecáveis. Tudo aquilo que um dia acreditara ser sinônimo de sucesso, agora parecia vazio.
Ele parou diante do quarto onde tudo começou. Aquele cômodo seria fechado para sempre. Não por segredo, mas por respeito. Meses depois, o caso veio a público. O milionário que não viu. A noiva que escondia. A empregada que salvou uma criança. Eduardo nunca deu entrevistas. Mas fez algo diferente. Criou um fundo anônimo para proteção infantil. Não estampou o nome. Não pediu crédito. Para ele, aquilo não era reparação. Era aprendizado. Em uma tarde comum, Lucas chamou Eduardo para ver um desenho. Sou eu, disse, apontando para um boneco. Essa é a tia Rosa. E esse, é você. Eduardo se abaixou. E o que eu estou fazendo? Lucas pensou um pouco. Você está olhando. Eduardo sentiu os olhos arderem. Porque, naquela frase simples, havia verdade que ele demorará a aprender. Controle não é ver tudo. É não ignorar quando algo tenta ser visto. Se você estivesse no lugar de Eduardo, em que momento teria percebido que algo estava errado? E você teria tido coragem de ouvir quem ninguém escutava?